Já tá gravando? Bom dia, 8º ano, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula do complemento verbal, que a gente teve na segunda-feira, né? E para isso a gente precisa lembrar o objeto direto e o objeto indireto. Através da nossa aula vocês já perceberam que o complemento verbal nada mais é do que o objeto direto e o objeto indireto das frases, né? Ele complementa o verbo, respondendo sempre lá pro sujeito, pro substantivo, que é, no caso, o sujeito. Na classificação do objeto, nós temos que lembrar de duas coisas. A gente tem que lembrar que o objeto direto é aquele que, quando a gente pergunta para o verbo, não tem uma preposição antes, e o objeto indireto é aquele que tem uma preposição antes. Isso é matéria que a gente aprendeu lá no módulo 5. Então, muito fácil, né? E aí, no nosso livro aqui, quando vocês forem acompanhar em casa, na página 93 e 94, essa explicação, ela fica muito fácil, porque além de ter os exemplos, né, que são, por exemplo, primeiro exemplo, plante bananeira. Plante o quê? Bananeira. Eu tenho uma resposta imediata, eu não preciso de ter preposição no meio, não preciso de nada, já consigo descobrir, que é o objeto direto. O verbo tem a transitividade de objeto direto. E depois o objeto indireto, um outro exemplo, por exemplo, aqui, vamos lá. Gosto de abraços. O de aqui é uma preposição. Então, se eu gosto de abraços, é, na verdade, um objeto indireto. Por que a gente está vendo isso? Primeiro, porque os exercícios vão depender dessa explicação. E segundo, porque o complemento verbal, a gente tem que achar o objeto direto e o objeto indireto. Senão, a gente não vai conseguir fazer. Então, assim, o que eu quero de vocês hoje? Diante das explicações que vocês tiveram na segunda-feira e as que vocês tiveram ontem, né, para quem é da turma do 8º A, e a explicação que vocês estão tendo hoje. Vocês precisam fazer os exercícios, ok? E o primeiro exercício que vocês vão fazer é o exercício da página 96. Na página 96, vocês começam a atividade com um texto, que é o ataque. E nessa atividade, vocês vão perceber que nesse texto tem vários verbos que estão em negrito. Então, assim, a atividade de vocês nada mais é do que fazer tudo sobre esse texto, tá? Então, por exemplo, a primeira questão do exercício da página 96 é para vocês separarem os verbos intransitivos, transitivos diretos e transitivos indiretos. Uma dica: não tem transitivo indireto aí, só tem intransitivo e transitivo direto. Lembrando, verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento. Tem que ter a resposta para o verbo. O que? Eu respondo. Então, lembrando disso, tem que olhar lá no texto. Depois, vocês têm no número 2, de manhãzinha o despertador. Não é uma oração. Por que não é uma oração? De manhãzinha o despertador. Não tem verbo. Se não tem verbo, não é uma oração. É apenas uma frase solta. E aí vocês vão ter que transformar essa pequena frase em uma oração. O que vocês vão ter que fazer? Colocar verbo. Porque se a gente não coloca verbo, não é oração. Aí vocês podem pôr de manhãzinha, desliguei o despertador, liguei, derrubei, joguei ele longe. E aí vocês vão colocar dentro do que vocês precisam colocar, tá? Aí de baixo, vocês vão perceber que vai pedir a função da palavra despertador a partir do momento que vocês fizerem essa frase aqui. E aí o que vai acontecer? Se você botou um verbo, provavelmente você vai perguntar para esse verbo o que e vai descobrir a palavra despertador como resposta. E aí, que tipo de função vai ter? Vocês acham que ela vai ser um objeto direto? Vocês acham que ela vai ser um objeto indireto? Vocês acham que ela vai ser o quê? É só responder aqui, ok? Depois, na número 3, quanto à transitividade verbal, aos complementos empregados na tirinha, tá? Que é essa tirinha da Magali. Ela fala o tempo todo: pai, dá pipoca, pai, dá cachorro-quente, pai, dá pizza, pai, dá balas. Ela quer tudo. E no final, ela entende que o pai não tinha dinheiro para comprar aquilo tudo. E ela fala pro chefe do pai:
Dá um aumento pro meu pai, né? Porque o que acontece aqui? Não tá escrito que o pai respondeu para ela assim: ah, eu não tenho dinheiro para comprar isso tudo. Mas tá subentendido. E é isso que realmente a gente precisa entender quando a gente lê uma tirinha que não tem tudo escrito, mas que tá subentendido. E aí o que acontece? Qual é o verbo que mais aparece aqui? É o dar, né? Que ela fala, dá isso, dá aquilo, dá não sei o que. Então, diante disso, vocês conseguem fazer o exercício 3 todo, tá? E o número 4 também. Então, vocês precisam estar fazendo esse exercício. Depois, vocês vão descobrir que, apesar de vocês já saberem lá do módulo 5, que nós temos também verbos bitransitivos. O que é isso? Nós temos verbos que a gente vai ter a resposta do o que é quando a gente acha o objeto direto, e do quem, a quem, em que, de quem, que tem a preposição na frente. Isso são verbos bitransitivos, que ele é transitivo direto e transitivo indireto. Nesse aplicando conhecimento da página 97, vocês têm o texto O Homem de Cabeça de Papelão. E é muito interessante porque no final, o garoto que se chama Antenor, tem uma fala sobre ele que é bem complicada. Ela fala assim, olha, a mãe dele descobre que ele tinha um defeito horrível e o defeito dele era dizer a verdade. Vocês acham realmente que dizer a verdade é um defeito? Eu acho que não. Só que como a gente diz essa verdade que é o problema. E ele era uma criança, então ele dizia a verdade útil, na cara, gostasse quem gostasse. E muitas vezes as pessoas se sentiam ofendidas. E aí causava problema para a mãe, para o pai, para todo mundo, né, da família. E aí o que vocês precisam fazer? Hoje, de exercício, vocês precisam fazer a página 98, que tem a ver com esse texto, tá? Então, na verdade, vocês hoje só vão estar colocando em prática toda a matéria que foi explicada na segunda e na terça, tá? Para a turma de 8º A e para a turma hoje do 8º B, né? E segunda também para as duas. Vocês precisam colocar em prática o que eu expliquei para vocês. Então, vocês vão fazer o exercício da página 98 e o exercício da página 99. Não vão fazer o desenvolvendo habilidades da página 100, ok? Então, assim, na página 98, eu vou dar um geral nos exercícios e depois qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, não tem problema nenhum, tá? Me adiciona lá no privado do WhatsApp, pode fazer pergunta, durante a parte da manhã toda eu vou estar online, consigo responder para vocês todas as dúvidas que vocês precisarem. Sem problema nenhum isso pra mim, tá? Assim, talvez eu não responda na mesma hora, mas eu sento, respondo de todo mundo, paro um pouquinho e vou respondendo de vocês, sem problema algum, ok? E aí, o tempo todo, vocês vão ter que responder sobre o texto, que é o texto O Homem da Cabeça de Papelão, né? Que é o Aplicando Conhecimento. São bastante exercícios, são 4 exercícios, mas exercícios grandes. E aí, no primeiro, vocês têm que descobrir, lá no penúltimo parágrafo do texto da página 97, qual é o penúltimo parágrafo? É o seguinte: precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Então ele era um menino mal visto. Por quê? Porque dizia a verdade e ninguém gostava de ouvir a verdade. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, não parecia que ninguém tinha sentimento naquela época, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Por que eles diziam que ele agia em desacordo? Porque ele era diferente das pessoas, ele falava a verdade e ninguém gostava disso. Então, no exercício 1 da página 98, esse penúltimo parágrafo que eu acabei de ler para vocês, ele é o que vai ser, a resposta que vocês vão ter que dar é sobre ele. Tanto na questão 1, que é A e B, tá? E tudo é sobre esse penúltimo parágrafo. Na número 2 da página 98, vocês vão ter que reler uma passagem que está aqui, que é: e tomavam todos os lugares, todas as possibilidades da vida.
vocês vão ter que classificar o verbo quanto a predicação. O que que é isso? Dizer se é transitivo direto, indireto, transitivo direto, indireto ou intransitivo, que pode acontecer de ser. Nesse caso aqui, acredito que não é intransitivo. Ou é direto, indireto, ou é direto, indireto junto. Vocês vão observar. E aí, vocês já passam para o exercício 3. O exercício 3, vocês vão reler o último parágrafo do texto. E aí, vocês vão achar todos os complementos que estão destacados. Ó, tem lá, indique os complementos dos verbos destacados. É muito fácil. É só fazer a pergunta para o verbo, faz a perguntinha para o verbo, que vocês vão descobrir o objeto direto e o objeto indireto. Esse é o complemento. E vocês vão escrever aqui, verbo tal, complemento tal. Verbo tal, complemento tal. São só 2 verbos, então é bem fácil. Depois, fala do complemento do segundo verbo, né? E depois do verbo descobriu, que também é uma pergunta super simples. Aí no número 4, vocês vão ter que... Essa questão vocês têm que prestar atenção, porque vocês vão fazer isso sempre agora. Vocês têm que transformar os predicados nominais. Por que é predicado nominal mesmo? É aquele que tem verbo de estado. Ser, estar, permanecer, parecer. E aqui todas as frases do número 4 têm esses verbos de estado. Olha lá. O povo era possuidor de bom senso. Aí, em cada frase, tem uma palavrinha que está em negrito. E essa palavrinha, vocês vão, por exemplo, ó, o povo era possuidor de bom senso. Nós vamos tirar o era, que é o quê? O verbo nominal, né? Que é o verbo de ligação. Vamos tirar esse era. E vai ficar só, o povo possuidor de bom senso. Como que eu vou transformar essa frase, pegando essa palavra possuidor e mudando? Eu vou pegar a palavra possuidor e vou transformar ela em verbo. Então, como que vai ficar? O povo possuía bom senso. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa na B e na C, ok? Na receita de ano novo, que é o texto que vem logo depois, são questões mais interpretativas, que é o da página 99. São questões sobre o texto. Então, se vocês acharem difícil de entender, vocês façam o seguinte. Leiam o texto primeiro e vão vendo as perguntas que tem no texto. De acordo com as perguntas que tem no texto, vocês voltam no texto de novo e vão tentando responder, tá? É sobre o eu lírico, é sobre os versos, tá? Sobre a repetição de estruturas. E aí fica uma coisa bem fácil de fazer. Interpretação, fazer essa parte, tem que ler texto. Então, vocês vão ter que ler várias vezes o texto. Ai, mas fica complicado? Não, não fica. Dá para vocês fazerem sem problema algum, ok? Vamos fazer essas 2 páginas, né? A página, no caso de vocês, é 3, né? Que é a 96. 3 não, até mais. A 97, a 98 e a 99. Que é o que vocês vão fazer, tá? Até a 100. Então, ó, 96, 97, 98, 99 e 100 até o número 9. Não é para fazer desenvolvendo habilidades, tá? Isso vai ser numa outra aula. Eu espero que não seja tão difícil para vocês, que vocês consigam fazer. E qualquer dúvida, depois que vocês fizerem, porque agora eu vou estar gravando os outros vídeos das outras turmas, eu vou estar respondendo as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então, beijinho e até daqui a pouco.